aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, ó, como vocês podem ver, com essa vista maravilhosa aqui de Downtown Dubai. Estou aqui hoje com muito prazer, aqui conversando, recebendo o Giovanni. Giovanni é um parceiraço nosso, o Giovanni é o CEO da Telecojus, é uma empresa parceira da Leon Group na questão de estruturação internacional de patrimônio, estruturação tributária internacional, blindagem patrimonial, né? Abertura de holdings pelo mundo. Então, esse é um trabalho que a Leon Group, em parceria com a Telecojus, tem feito cada vez mais. A gente vai conversar muito hoje aqui sobre esse assunto, porque cada vez mais a gente entende o que está acontecendo no Brasil, entende toda essa mudança que vem acontecendo na economia mundial, na geopolítica mundial. Então é um assunto muito pertinente para a gente conversar hoje. Giovanni é um especialista no assunto, nada melhor do que trazer ele aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Vocês vão se surpreender com as possibilidades que existem hoje para que você pague menos impostos, para que você blinde o seu patrimônio, né? A gente sabe, quem é empresário no Brasil, a exposição que a gente tem do nosso patrimônio em relação a ações trabalhistas, a outras situações que são características aí do ambiente para o empreendedor brasileiro. Então, antes de mais nada, vou abrir a palavra aqui para o Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo. Se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho do teu histórico, do teu currículo aí, do quanto você já trabalha nesse meio, para a gente começar o nosso papo e navegar aí sobre esse assunto tão importante, tão pertinente. Um prazer estar aqui a convite desse grande parceiro que é o Leonardo Leão, grande CEO, empresário aí com tanta experiência e anos de internacional. Meu nome é Giovanni Telli, sou CEO e fundador da Telecojus, advogado internacional de empresas offshore. Me formei como advogado tributarista, comecei minha carreira aqui nos Emirados Árabes Unidos em 2020. E na Telecojus a gente tem esse trabalho internacional na questão de fazer ali internacionalização de empresas e negócios, proteção e blindagem patrimonial, né? Migração do patrimônio dos empresários para países protegidos, seguros, de primeiro mundo, questão de residências fiscais, né? Toda a migração de empresas, negócios, patrimônio, parte de planejamento sucessório e parte de planejamento fiscal, tributário internacional. De maneira geral, tudo que envolve patrimônio, negócios, corporativo, internacional, a Telecojus se dedica há muitos anos nisso. Também sou professor de regulação internacional do MBA da Trevisan, Escola de Negócios ali de São Paulo, no curso que é ministrado pelo Alexandre Senra, né, o procurador da República do Brasil e dono ali do MBA. Sou professor já há 4 anos dessa matéria de regulação internacional e aqui de Telecojus já temos 5 anos nos Emirados Árabes Unidos. Legal. Vocês veem aí o quanto que né, a gente se importa, né, em trabalhar com parceiros que são realmente detentores da prática, né? Eu acho que hoje tem muita gente que vende serviços, vende soluções aí pela internet, mas sem realmente dominar a prática, sem realmente entender o que está fazendo. Sem viver isso. Então é muito importante, né, Giovanni? Você, na hora que for prosseguir, né, dar um passo à frente em relação a esse teu objetivo de internacionalizar sua carreira, seu negócio, você está em mãos de pessoas que realmente detêm a prática do negócio, não é só a teoria, tá? Primeiro assunto, Giovanni, que eu queria puxar aqui para a gente bater esse papo é em relação à tua visão sobre o que vem acontecendo na geopolítica mundial, né? Nesse deslocamento do eixo econômico mundial, né? Assuntos super atuais como tarifaço, Estados Unidos sobretaxando muitos países. Qual a tua visão em relação aos próximos anos aí no que diz respeito a esse movimento de pessoas, de investimentos, de talentos pelo mundo? Fala um pouquinho para a gente poder conversar sobre isso. As pessoas hoje estão com muito receio, né? Existe muita gente indo para a internet. O mundo está se fechando para a imigração, o mundo está se fechando para a mobilidade global, mobilidade de investimentos, mobilidade de pessoas, de carreiras. Fala um pouquinho qual é a tua visão em relação ao que vem acontecendo aí no mundo. Se realmente é verdade que imigração vai acabar, as pessoas não vão poder, os governos de ultradireita vão fechar as fronteiras, é verdade isso? Não, vamos lá, pessoal.
uma palavra que define tudo que o Leonardo falou agora é a questão cíclico. O mundo é cíclico, as jurisdições, os países são cíclicos. E, infelizmente, o ser humano ele tem uma cultura de comodismo, uma cultura de... Ele acha que porque aquilo foi daquela maneira que sempre vai ser. Entende? E, nesse sentido, a gente tem uma frase muito conhecida, popular, né, que tempos fortes criam, né, homens fortes ali, né, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. É a ciclicidade do mundo. Em relação a isso, a gente teve ali pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, pós ali principalmente Guerra do Vietnã, foi o marco ali da década de 70, época que vários países, inclusive, se libertaram da Inglaterra, como o caso das Bahamas, né, se tornou independente. Foi uma época realmente de paz do mundo, vários países se tornaram independentes, não existiam mais guerras globais, as tensões da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia tinham realmente apaziguado. Foi uma época de paz. Então, principalmente quem nasceu nessa época, ou pessoas frutos de pessoas que vieram dessas épocas, acabam tendo uma visão muito tranquila e cômoda do mundo, sendo que essa não é a realidade, pessoal. Felizmente, infelizmente, mas o mundo, a humanidade de uma forma geral, sempre veio de épocas de conflito e sempre veio de tempos aí de guerras. É a natureza do ser humano, como já diria Freud. Então, desde a década de 70 até meados ali de 2010, 2015, o mundo vivia uma época, querendo ou não, de mais estabilidade, algo muito mais pacífico. E os empresários, as famílias que se desenvolveram e cresceram nesse ambiente, infelizmente ficaram muito despreparados para o mundo. Então, em citando aqui a exemplo, questão de histórico, por exemplo, até simbolismo ali do passaporte, né, da Itália, tanto eu quanto você, assim como vários empresários, várias famílias, vieram de imigrantes. A gente só chegou a nascer no Brasil porque os nossos antepassados decidiram que queriam uma vida melhor, queriam crescer em um ambiente mais próspero e dar um futuro melhor para as famílias. Então eles fizeram a migração de suas famílias, vindo de um lugar muito difícil para um lugar mais próspero. A história da humanidade, a história de Jesus Cristo começa e termina em questão de uma migração, em questão de uma diáspora, né? De você realmente ir para um lugar melhor. A minha família, por exemplo, vem de italianos e principalmente austríacos que chegaram ao Brasil procurando algo melhor. E parece que hoje, devido a esse comodismo, as pessoas levantaram uma falsa bandeira de nacionalismo, de patriótica. Quer dizer que se você busca uma vida melhor para você, para sua família, um ambiente mais adequado e que seja que respeite o seu patrimônio, que respeite as suas individualidades, sua proteção, sua liberdade, quer dizer que se você busca algo melhor, você não está sendo patriota, você não está sendo nacional. Então, se criou uma mitigação muito grande em relação a isso. E respondendo a sua última pergunta, não. O mundo não está fechando para imigração, não está fechando para residências, para nacionalidades. O que está acontecendo é que antes países que eram abertos a isso estão se fechando, enquanto outros que eram fechados no passado estão se abrindo, como é o caso aqui dos Emirados Árabes Unidos. Eu acho que hoje, Giovanni, eu tenho falado muito nas minhas palestras, nas minhas falas aí nas redes sociais, que hoje a principal mudança é que, né, a gente veio desse tempo aí que você falou, onde as pessoas, por necessidade, elas se deslocavam pelo mundo buscando algo melhor, né, e os países estavam dispostos a receber essas pessoas sem um escrutínio, sem uma análise de quem elas eram, tá? E hoje os governos mais conservadores, os legisladores da área imigratória, né, aproveitando, fazendo até um comercial aqui, né, do meu livro, né, eu escrevi sobre isso, né, eu sou um estudioso do direito migratório e eu escrevi no meu livro Go Global, tá à venda aí na Amazon, quem quiser entender um pouco mais das ondas migratórias aí ao longo do tempo, da minha visão sobre o que está acontecendo, do que vem pela frente,
comprem lá o livro, porque eu falo muito disso. Hoje, a gente está vivendo um momento onde os legisladores da área de imigração, os países, os administradores dos países, eles entenderam que o país precisa escolher quem ele quer na sua sociedade também. Então, quando as pessoas me perguntam hoje, Léo, o mundo está se fechando? Eu falei, não, as fronteiras estão se fechando para quem não é interessante para aquele país. E cada vez mais, pelo contrário, a pandemia trouxe uma nova realidade do trabalho remoto, do trabalho através da tecnologia, né? Softwares, mudanças nas relações de trabalho, onde as pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando para qualquer lugar do mundo. Então isso abriu uma possibilidade da dispensa da presença física no local de trabalho. E isso mudou completamente a forma como as pessoas se relacionam com seus empregadores. Então, isso tudo criou hoje, tá? A ordem inverteu. Hoje não é o imigrante que decide, eu vou querer ir para aquele país. Não. Os países hoje brigam, hoje existe uma disputa por atração de talentos e investimentos ativos pelo mundo. Então hoje o que a gente vê são os Emirados Árabes, a China, os Estados Unidos, a Europa brigando para atraírem as cabeças brilhantes do mundo e os bolsos brilhantes do mundo, né? Os investimentos. Então, não só isso, atraindo até a população mesmo, querendo realmente habitantes. Né? O país diz, eu tenho estrutura, eu tenho capacidade, eu quero famílias, sim, eu quero população aqui. E que o que não confundam, pessoal, a gente está falando que a imigração só está aberta para pessoas com alto nível acadêmico, gênios, não. Pessoas milionárias, não. Aqui a gente vê o país aberto completamente a pessoas que vêm trabalhar em funções mais básicas aqui da sociedade, trabalhadores da área de hospitalidade, trabalhadores da área de serviços, né, em geral, entrega, delivery, profissionais que vão trabalhar em serviços mais braçais, construção. A gente vê o país aberto para isso, porque eles entendem que o país tem essa necessidade. Então, cada vez mais, um conselho que eu dou para quem tem o sonho de sair do Brasil, sair do seu país de origem em busca de novas oportunidades pesquisem, consultem um profissional que entenda do local onde vocês querem ir e pergunte para eles como que você pode se tornar atraente àquele país, àquela sociedade. O que você pode fazer para se tornar um imigrante atraente àquele país? Porque caso contrário, você vai ter dificuldade de se estabelecer legalmente naquele país. Acabou aquela historinha, vou para lá e dou um jeito, vou para lá como turista e forço a barra para ficar lá. Portugal acabou de oficializar a mudança na legislação. Não vai mais ser possível esse jeitinho de vou para lá procurar um trabalho, depois eu me legalizo lá. Estados Unidos, cada vez mais difícil o ajuste de status. As pessoas estão sendo consideradas com estadia ilegal, quando elas ficam forçando a barra para resolver tudo já em solo americano. Então, esse é um caminho que não tem mais volta. Os países cada vez mais vão exigir que você já entre no país de forma legal, que você seja muito honesto com a sua intenção naquele país. Não adianta você falar que quer visitar, que quer estudar e, na verdade, você quer ficar lá de vez. O cara se acha mais inteligente que o sistema imigratório inteiro do país. E eu falo muito que a tecnologia também. Hoje, a gente chega aqui nos Emirados, né, Giovanni? A gente que tem a residência... Só facial. É tudo facial. Você não pega o seu passaporte para quase nada. Eles já sabem pela sua facial qual é o seu status imigratório aqui no país. Estados Unidos com certeza detém essa tecnologia também. Eu dou sempre... Até o Panamá, tá? Até o Panamá. Eu dou sempre esse exemplo né, que era muito clássico, né? O cara ia para os Estados Unidos, comprava um casamento para poder se legalizar lá e tudo. Porque na época era um I-94 de papel, você jogava aquele papel fora, o país já não sabia se você estava no país ou não. Hoje em dia, você sai para o trabalho de manhã, o telefone já diz quantos minutos falta para você chegar no seu trabalho. Por quê? Ele já entendeu que é um deslocamento constante seu todo dia e aquilo ali deve ser o seu trabalho. Aí você, quando faz um processo de casamento na imigração americana, por exemplo, você tem que botar lá o número do seu telefone. Você acha que as autoridades imigratórias não têm acesso ao rastreamento do seu telefone e não vão ver que o teu telefone não dormiu nenhum dia na casa da sua esposa ou do seu esposo
E que casamento é esse? Sabe? Então, a tecnologia hoje, a questão imigratória, ela está muito mais vigiada, muito mais rastreada. As redes sociais são um grande denunciador de más intenções. Não tem mais espaço para amadorismo. Pro jeitinho, exato. Não tem mais espaço para amadorismo. Então, o que a gente está falando aqui hoje é, pessoal, o sonho de ir para outros lugares no mundo, ele está cada vez mais vivo, desde que você se assessore, né, se cerque de pessoas como o Giovanni, como nós, que têm experiência no que estão fazendo. Eu chego a dizer o contrário, na verdade. Hoje é muito mais fácil você imigrar, você tem uma quantidade de países disponíveis e acesso à informação muito maior na sua mão. E é incrível o caos que tem certas pessoas criando, Giovanni, vão para a internet em busca de cliques, né? O caos vende muito mais do que a notícia boa, né? Então, as pessoas vão para a internet fazer um tumulto que hoje em dia muita gente me liga, pessoas que estão fazendo o caminho correto e tudo mais, desesperados. Nossa, eu vou ser deportado, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é um desserviço ao trabalho que a gente executa de instruir pessoas, de alertá-los de que é possível, sim, está cada vez mais vivo esse sonho. Ter cuidado com quem vende o terror. Exatamente, exatamente. Então, assim, você que quer fazer a coisa certa, está cada vez mais possível. Né? Eu falo isso. Você está fazendo alguma coisa errada? Por que você está com medo? Para quem quer fazer a coisa certa e para quem tem elegibilidade, o caminho ele vai ser cada vez mais claro e mais adequado, mais certo. Olha, eu vou dizer um ponto que conecta os seus dois últimos tópicos. Do mesmo jeito que você falou sobre a questão da rastreabilidade agora em tempos tecnológicos. E do mesmo jeito que você falou que hoje a questão da capacidade dos governos e para quem está fazendo certo, né? E conecta com aquilo que eu mencionei de que não existe mais espaço para amadorismo. Total. Da nossa parte em relação tributária, fiscal, patrimonial, o que a gente sempre observa é que as pessoas não se planejam em termos de patrimônio para mudança, que é o caso daquele cara, por exemplo, que quer se mudar às vezes para os Estados Unidos, às vezes para a Europa, ainda mais para alguns países que têm uma capacidade em termos de Receita Federal absurda, medonha, como é o caso da Espanha. Então, assim, o cara se muda para a Espanha, não, eu vou deixar meus rendimentos ali no Brasil, o cara se muda lá para os Estados Unidos, não, é só deixar lá, eu dou um jeitinho, não vão descobrir. Ou não faz a saída fiscal no Brasil. Não dá saída fiscal, não observa se tem acordos ou não de bitributação, não observa as naturezas do recebimento. Em termos de estrutura corporativa, né, de empresa, não tem uma holding, não tem uma empresa offshore, não tem nada. E o cara acha, não, Estados Unidos não vai descobrir o que eu tenho no Brasil. A Espanha não sabe o que eu tenho no dinheiro no Brasil. Mas, então a rastreabilidade, pessoal, vamos acabar com esse terror. Se você está fazendo certo, tem que ser, essa rastreabilidade vai te ajudar. Porque a pessoa que está fazendo, na verdade, a gente não pode ser confundido com quem está fazendo errado. Então, quanto mais vigilância, quanto mais escrutínio na questão imigratória, na questão tributária, vai privilegiar nós que estamos fazendo certo. Você que está assistindo a gente aí, que quer fazer o correto, você não vai nunca mais ser confundido com o errado. Então, aquela história do certo paga pelo errado, ela vai acabar. Então, você que quer imigrar da forma correta, quer se estruturar da forma correta, o caminho vai ser cada vez mais claro, cada vez mais definido ali para você, porque você não vai ficar, não vão ser criadas mais leis exageradas por segurança. Ó, vamos bloquear isso aqui porque pode ter gente fazendo errado. Então, sempre nessa história, o certo pagava pelo errado. E cada vez mais as autoridades estão em condições de filtrar muito bem quem está fazendo certo e quem está fazendo errado, tá? Então, mudando de tópico aqui, é um assunto que também surge muito para mim, Giovanni. Quando a gente entra nesse assunto, as pessoas foram educadas assim, isso aí é coisa de milionário, isso aí é coisa para quem é rico, esse negócio de holding, esse negócio de dar saída fiscal do Brasil, planejamento tributário. Eu sou um assalariado, eu sou uma pessoa, eu sou um empresário iniciante, pequeno. Fala pra gente qual a tua visão em relação a isso. Essa estruturação, todo esse trabalho é só para pessoas que têm muito dinheiro mesmo ou ele é acessível à grande maioria das pessoas? A grande maioria das pessoas pode obter vantagem com uma estruturação dessa. Isso vem do mesmo princípio, como a gente falou, de revolução tecnológica, de avanço dos tempos. Realmente, na antiguidade,
a questão de holdings internacionais, de empresas offshores, de uma segunda, terceira residência fiscal e de nacionalidades, passaportes, era realmente algo só acessível à mais alta casta, porque somente os maiores ali empresários, os grandes corporacionistas, os grandes milionários, é que tinham acesso à informação e os meios adequados, então, de conseguir aquilo. Então, dessa mesma forma que até um dia, vamos dizer, até a década de 90, só quem tinha celular era milionário. Quem tinha telefone fixo até o início dos anos 2000 declarava no imposto de renda, era um bem caríssimo. E hoje tem gente que não tem saneamento básico e tem celular, tem internet, né? Então, questão de evolução tecnológica e de tempos modernos. Nesse viés, a questão de você ter uma estrutura internacional, seja para negócios, seja para proteção, blindagem patrimonial, uma outra residência, uma liberdade global, também se adaptou, teve mais democratização do acesso e hoje qualquer pessoa que se planeje e faça da maneira correta pode ter acesso àquilo. O que não tem mais espaço hoje, Leonardo, é a questão, mais uma vez, como eu falei, de reforçando o amadorismo. Então, antigamente, realmente, a gente não tinha regras de CFC, o mundo não tinha CRS e outros acordos de trocas de informações bancárias e fiscais. Então, realmente, do mesmo jeito que antigamente era só para pessoas milionárias, pessoas muito ricas, antigamente, se o cara fizesse um puxadinho, abrisse uma empresa ali no Panamá, fizesse uma pequena holding nas Bahamas, qualquer coisa ele estava resolvido, bastava. Porque realmente era uma outra época. As autoridades fiscais e tributárias não tinham maneiras de fiscalizar, os países não tinham essa internacionalização, que, como a gente falou, também era o motivo de não ter tanta facilidade de imigração. Então, a questão das trocas de informações fiscais bancárias também era menor. Então, qualquer coisa bastava. Hoje, não tem mais espaço para isso. Se você é residente fiscal do Brasil e tem uma conta fora feita de qualquer jeito, aquela corretora dos Estados Unidos ali que você abriu de qualquer jeito, aquela conta bancária que seu amigo recomendou em tal país e você conseguiu fazer de alguma forma, vai chegar na época do seu imposto de renda, aí no Brasil, a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, já com todas as informações, porque não é qualquer coisa que resolve hoje em dia. E se você estivesse mudando, for residente aí dos Estados Unidos, da Espanha, de outros países, pior ainda. Esses países têm acesso a literalmente tudo e qualquer coisa. Então, o básico hoje, o amador, ele não resolve mais. Você realmente tem que ter não só uma assessoria, como uma estrutura de qualidade para que cumpra todos os seus objetivos e te dê ali a proteção, a liberdade e a segurança do que realmente é seu.